Saímos do Paris, Texas agora. A gente não dormiu, não foi no banheiro, conseguiu que o cartaz voltasse. E aqui nesse filme tem muito emaranhamento familiar, de amor doentio. É muito lindo esse filme. É o Wim Wenders. Ele não morreu, né? Organizando os elementos no cinema. Isso não vai sair no vídeo. Viu que a foto dela, do cartaz, é a foto da mãe dele, quando ele mostra a mãe no álbum. Pequena homenagem. O protagonista é um irresponsável. O ponto da irresponsabilidade que tu trouxe é muito interessante. Chega na casa do irmão, é bancado pelo irmão. Ele vai lá pra casa do irmão, ele não dorme, ele passa anos caminhando pelo deserto. Ele resolve pra viagem, ele leva o filho sem dar satisfação pra ninguém, ainda manda o filho avisar a família. Porque eu lembrei daquela cena que chega a ser engraçada. Depois solta o guri numa cidade estranha, lugar estranho, e dorme no carro. Ele não dorme o filme inteiro. Depois, quando vai falar com a ex-esposa, deixa o guri sozinho no carro. E ele vai dormir no momento mais importante, que é quando ele espera encontrá-la. Travis, como um irresponsável, chega a ser muitas vezes engraçado. Esse engraçado que beira o irresponsável acontece com o pai dele, que ele conta que o pai contava uma piada que dá título ao filme, que chega um ponto que a piada fica sem graça, porque o pai não vê a mulher, não enxerga a sua esposa. E o Travis, a princípio, como filho, toma isso como uma dor. Tanto é que ele fica falando da mãe, o título do filme é isso, ele buscando a origem dele lá, né, quando ele foi concebido. Esse lugar mágico que no fim é um monte de poeira e vazio, deserto. Como o guri diz, morar nesse monte de poeira. Então o guri vai direcionando os adultos, né? Interessante porque é a criança, o menino que vai trazendo esse centramento. Porque o menino, claro, não tem a memória tanto do sofrimento e da dor. O filho que acorda ele, pai, a mãe tá passando, ela vai escapar porque ela passa de carro e vai andando e ele dorme naquela hora. O Wim Wenders também é um irresponsável. Usa o ambiente familiar só como um aquecimento, disparador, porque depois que eles pegam a estrada, a verdade da história do filme, que é a estrada, ele nos dá satisfação sobre o pai e a mãe adotivos que ficaram pra trás, que cuidaram do guri. Não aparece mais nada. Wim Wenders seja esse cineasta irresponsável com a história, o que eu dizer, mas talvez seja porque veja na errância, protagonistas dele são errantes, concretamente como esse do Paris, Texas, que anda e que abandona, seja outros que abandonam escolhas, que fazem escolhas que são abandonos, como o do último, Dias Perfeitos, porque ele deve ver na errância a possibilidade de se aproximar da coisa em si, já que ele é um alemão, faz uma roteirização e uma direção que também é errante, abandonando elementos da história que em algum momento são importantes, deixando eles para trás e tomando novas decisões. Cinema errante ou irresponsável. Olhando pela perspectiva emocional, o que faz um personagem, uma pessoa ser errante, buscar um caminho que não sabe onde vai chegar, talvez se almeje esse sonho, só que ele nunca vai ser real. O errante, ele é um movimento. Uma pessoa, no caso do Travis, que a gente sabe que passou por trauma, o trauma muitas vezes ele nos paralisa. E a maneira de se movimentar é nessa errância mesmo, sem se saber o porquê, onde se quer chegar. E é, na verdade, o que dá a ideia de movimento. Então, para se processar internamente, ele leva o corpo no movimento para ver se consegue chegar nessa ideia fixa que ele tem ali no filme. Vira uma obsessão, uma ideia obsessiva, encontrar esse lugar, Paris, Texas. Então, a salvação de uma obsessão, que na verdade também é uma obsessão que venha do pai dele. Aquela piada que o pai fazia, que na verdade era o não enxergar aquela mulher. E nessa errância, nessa obsessão, será que não é a busca de um encontro dessa mulher, que ele não vai encontrar a mulher dele, ele encontra novamente uma maneira em que ela é vista como se fosse uma vitrine viva. Então tem um vidro entre eles que eles não se enxergam, né? Então ele continua não enxergando a mulher que ama, bem como fez o pai. Aí vem a visão sistêmica
o porquê, né, de uma irresponsabilidade, não para justificar, mas para entender na história desse personagem, por que ele abandona um amor que ele não sabe tomar como saudável, não aprendeu assim. Então é melhor conviver com o sofrimento do que não saber lidar com o próprio amor por essa mulher, por esse filho que ele escolhe abandonar. Na realidade muito comum a todos nós seres humanos, que é a questão do abandono, né? O abandono, ele muitas vezes tentando compreender o que acontece quando um pai abandona, quando uma mãe abandona. O Travis, ele abandona a si mesmo desde o início do filme. Talvez tenha, né, esse errante que tu fala, em busca de sabe-se lá que lugar, andando para que lugar, abandonando o próprio corpo, a própria dignidade, a sua história, com o esquecimento do que aconteceu e que depois vai sendo lembrado. Então, abandono ainda nessa incapacidade de lidar com as próprias emoções. Os elementos cinematográficos vão antecipando essas coisas e entregando essas sensações. Os carros que estão sempre andando, né, erram, o personagem é um errante, fica procurando um lugar, um ideal, uma salvação, e tem um movimento incessante no fundo da cena. Quando eles decidem e eles vão ir em busca do que desejam, os dois estão de vermelho. O carro dela é vermelho, seguem o vermelho naquele movimento de decisão que eles tiveram. Mexer com os elementos é uma coisa que o Wim Wenders faz com maestria. Ainda na visão sistêmica, trazendo os conhecimentos da constelação familiar, tem uma frase que a gente chama de frase de cura ou de esclarecimento, que é "eu vejo você". A todo momento, acho que isso está entremeado na história, mas acho que o Wim Wenders não sabe de constelação familiar. Quem sabe entrevistar ele um dia? Eu vejo você. Ainda nessa questão de os homens não enxergarem as mulheres como elas são, essa idealização do Travis com a mãe, será que ele realmente enxergava a mãe? Porque o pai não o fez. No momento em que ele tá na cabine, que a gente vai saber realmente o que aconteceu, o filme todo fica esse mistério. E na cabine, quando ele tá vendo ela através de um vidro, que ela não sabe quem é ele se vira de costas, então a verdade é revelada, ele ainda não olhando para essa mulher. E nesse momento, acredito, seja quando ela começa a reconhecer a história deles ali, que ele começa a contar para ela, sem ela saber no início que era ele que estava conversando com ela, porque ela não enxerga ele. Então chega um momento que a energia baixa, realmente acho que há o desfecho energético da história, que é quando ela apaga a luz e ele pede para ela: "Você consegue me ver?" Aí ela vai, apaga a luz e consegue ver ele ainda através de um... Então, André, isso também pode ser chamado de fidelidade oculta. Nós nos alinhamos ao sofrimento de um ente, muitas vezes pai e mãe, e sacrificamos a nossa própria felicidade, o nosso amor mais caro, como acontece com o protagonista. Ele abandona mais uma vez a família por não saber lidar com esse amor, por estar sendo fiel a um padrão familiar dos homens que não sabem, por algum motivo, enxergarem as mulheres, não sabem lidar com o amor, ou têm alguma expectativa muito alta em relação a um casamento, por exemplo, a maternidade, a paternidade. Tanto é que tem ali uma cena do filme que ele pede para a pessoa que limpa a casa, né? Como é ser um pai? Ele estava buscando uma imagem de pai que, na brincadeira ali, é como se fosse somente aparência, mas ele não se sente pai. Porque talvez ele não se coloca também no lugar de filho, né? Ele está olhando ainda para a relação dos pais dele e não para a própria responsabilidade, como tu disse, né? Como pai, como homem, como um ser que tem um amor profundo.